Acho que eu faço uma Levantei. introdução? Pode, por favor, por favor. Show, perfeito. Vamos lá então, gurizada. Basicamente, eu sou gaúcho, como já devem ter percebido, né, por algumas gírias, mas basicamente eu trouxe essa questão para apresentar Marco para vocês, justamente porque eu já era viciado nos vídeos do Gustavo, do Kratos, há muito tempo. Acompanho desde 2013, 2014. Então pensei, pô, por que não associar basicamente o que eu já fazia de anos com o meu público, né? O público que eu considero que seria mais próximo para mim. Então surgiu essa parceria que já fazem alguns meses, né, nesse sentido. E com isso também surgiu uns pontos importantes, que principalmente seria trazer um pouco mais do mercado financeiro para o pessoal, né? Não só no sentido de investimento, mas do que de fato eu gosto, né? Do que de fato a Marco gosta de cuidar bastante, que é olhar para o cenário macro, o que está acontecendo no mundo, o que pode reverberar nas carteiras de investimento, em falar de planejamento. Porém, hoje a gente vai focar quase que exclusivamente no tema mundo. Então, depois podem perguntar sobre algumas coisas. E é isso, tá? Tem várias pessoas que podem estar contribuindo e eu só vou estar participando como mais uma figura institucional aqui dentro do escritório, tá? Gustavo, gostaria que eu apresentasse mais alguma coisa do escritório? Deixamos para outro momento. Para mim não tem muito problema, tá? Agora sim, sua imagem não tava aparecendo, agora eu coloquei. Você tava conversando pro vento aqui. Mas agora eu vou ver. Cara, eu já falei muito da galera já sobre a nossa parceria, e inclusive, na verdade, uma das primeiras coisas, né, quando a gente começou a conversar lá atrás e tudo mais, foi justamente a questão da proximidade que você tem com o meu público, né, no geral. Porque você curte as paradas que a gente gosta e no final das contas é difícil, cara, achar a galera, aqui no Brasil principalmente, né? É um público Que pequeno. é um público pequeno, exatamente. Então, no final das contas, foi um prazer gigante, cara, tipo, ter você aqui com a gente, tá ligado? E tá sendo um prazer muito grande aqui estar conversando com você. Mas é o seguinte, primeiro eu tenho que arrumar aqui a tela, cara, porque minha facecam sumiu de novo. Oh, meu Deus do céu, mas tá difícil. O meu OBS aqui tá todo bugado. Meu Deus do céu. Aê, finalmente. Agora eu estou aparecendo e você também. Finalmente. Shit, se foi, não, Show. preciso de Mano, novo. eu não tô vendo Preciso nada, de... eu não tô vendo nada. porque eu não tô aparecendo pra você porque eu tô no OBS, né? Eu tô na live. Começou a fazer live hoje, tá aparecendo, né? Que doideira, mano. Meu OBS tá todo bugado aqui. Mas então, cara, sendo assim, né, a nossa parceria, quando a gente começou a conversar lá atrás e tudo mais, eu vi uma possibilidade muito grande mesmo, porque, cara, é um interesse nosso economia, porque se não fosse isso, a gente não gostaria de Vitória, né, é uma coisa que acaba juntando, assim, né, uma coisa com a outra. E tanto que a galera que acompanha a live, aqui agora sabe, mais do que todo mundo aqui, do que, cara, a gente conversa mesmo de economia, política e tudo mais. Apesar de que eu deixei bem claro pra eles que a nossa conversa vai ser estritamente econômica e não política. Já falei, e o Lula? Não, galera, pelo amor de Deus, tá? Não vem com esse papo, não. Mas bora lá, cara. Eu vou te fazer a primeira pergunta pra gente começar a introduzir aqui, né, a nossa conversa. Que vai ser o seguinte. Foram 21 perguntas, tá? Pergunta pra caramba mesmo que eles fizeram aqui. E tinha muito mais gente pedindo aqui pra fazer mais pergunta hoje. Mas a primeira pergunta pra gente introduzir com a conversa que a gente já queria falar com a galera, que é: como o tarifaço pode afetar o Brasil no longo prazo? Porque, bem, se Cara, tem uma coisa que a gente tá vendo aí, né, o murmurinho todo, e foi até o que animou a gente a fazer esse evento aqui hoje, foi justamente o anúncio do tarifaço do Trump, né, em cima do Brasil. E o que você tem a dizer sobre isso? Principalmente no longo prazo, como a pergunta foi feita. show, perfeito. Eu posso estar compartilhando uma imagem aqui? Pode, lógico. Tá, perfeito. Me diz se vocês conseguem enxergar aqui tudo direitinho, tá aparecendo aqui retrospectiva. Sim, tá aparecendo pra galera. Show, perfeito. Acabei de soprar a câmera aqui. Mas vamos lá. Eu acabei até produzindo material hoje justamente para falar sobre tarifaço, falar um pouquinho sobre mundo, né, que nem eu mencionei no início, como é que afeta o Brasil, como é que afeta o mundo, o que vai ter de impacto no longo prazo, que é o principal é isso, né, um momento de ruptura que a gente acaba vivendo, e quando que esses paradigmas crescem e começam
a se aumentar na repercussão da mídia, principalmente, né, muitas coisas podem mudar. E é justamente isso que a gente vai estar abordando aqui hoje, tá? Então, tu pode estar me interrompendo, principalmente com perguntas ao longo desses slides. Vai ser como se Inclusive, fosse... Vou te falar. galera, chat, se vocês tiverem pergunta pra fazer, pode ir fazendo, eu não vou fazer todas elas, mas se eu ver alguma que encaixa aqui no debate que a gente tá fazendo, pode fazer, tá? Que eu vou interromper aqui e fazer ela pro Matheus também. Show. Pode Vai continuar. ser quase como se fosse um podcast aqui, tá? Tu vai me Tipo interrompendo e a gente isso. vai falando. Perfeito. Então vamos lá. Vocês conseguem ver se eu riscar a tela assim? Eles vão ver sim, sim. Tá, perfeito. Ponto importante. Vamos começar com esse senhor, né? Esse senhor de quase 80 anos, que eu até mais, já nem sei mais a idade dele, que fez um certo burbúrio no mundo que vai impactar ainda muita coisa, principalmente quando que a gente olha em 2017, quando que ele foi eleito, né? Parece que justamente está acontecendo um replay de 2017, principalmente porque muitas coisas acabam se repetindo, né? Ele se orgulha muito, o Trump, de não ter tocado no ponto de ser um senhor da guerra, né? De ser um presidente, por assim dizer, que não iniciou nenhum conflito, mas em parte ele causou muito conflito, principalmente político, né? A gente vê aqui no Brasil, principalmente o tom de como é que foi a tarifa, né? O que impactou para nós, que enquanto a gente pode pegar outros vizinhos tiveram 25, caso da Argentina aqui 10% nas tarifas, o Brasil bateu 50%. Teve Sim. poucos produtos que foram mais beneficiados, né? Que é um ponto extremamente importante para nós conseguir uma negociação, assim como todo país tentou negociar algo, mas esse que é o foco, é ele colocar algo imposto, né, para as pessoas e depois elas vão debater. E o principal ponto que me chamou muita atenção foi algumas coisas que eu vou estar trazendo aqui em pauta, tá? Mas eu vou até antecipar. Foi bater muito em aliado. Vocês podem ter notado que Canadá, a Índia, que eu vou tocar bastante aqui, a Europa acabou sofrendo bastante. Basicamente são países que fazem parte do bloco econômico americano, né? Então, vamos citar alguns termos de Victória aqui, como eu falei, eu gosto de jogar Victória, mas está fazendo parte do bloco de poder americano e tu está judiando o teu bloco de poder. Não faz muito Exatamente. sentido isso, né? Pô, acaba estragando, tu não tem mais estabilidade, tu não consegue desenvolver o teu bloco nesse sentido. E acaba até talvez tendo umas saídas, como também vai ser talvez o caso da Índia logo mais, que é um país muito pragmático, que está quase chegando naquela questão de great power, se a gente falar por assim, né? Mas vamos lá, o que motivou basicamente as tarifas? Cara, basicamente a questão republicana muito forte nos Estados Unidos é uma bandeira política, né? Estados Unidos está tendo um déficit, sim, quando a gente fala de tarifas frente ao mundo, mas é porque quase tudo é exportado por eles e importado, por exemplo, por nós, como brasileiros, como europeus. Teve havendo um vídeo recentemente, a Europa basicamente não tem Big Techs, né? Tem algumas poucas, mas em comparação com o Vale do Silício, tá tudo lá. Né? E a gente acaba comprando o iPhone, o meu computador, tudo acaba sendo americano. As roupas que a gente utiliza, muitas delas também são americanas, mesmo que a fábrica seja em outro lugar. Sim, eles Então, meio que redirecionam, né? As empresas acabam sendo americanas e as fábricas ficam em outro lugar, e isso acontece muito, inclusive com eletrônico, na verdade. pô, Esses dias eu fui fazer um upgrade no meu PC e, cara, eu importei, tipo assim, uma semana antes de o tarifaço ser aplicado, algumas memórias de Nova York, tá ligado? Por quê? As memórias não são de Nova York. Eu acho que elas são tailandesas, se não me engano, é da G-Skill. Mas vieram de lá, no final das contas, né? Porque foi a Amazon estadunidense que vendeu e eles fazem isso pro mundo inteiro, né? sim, daí já é um ponto importante, né? Principalmente vamos pegar empresas americanas de fato, né? No qual atualmente elas na verdade têm emprego fora. Né? Então a questão de emprego no Brasil e no mundo, principalmente nos Estados Unidos, é um tom muito forte, né? Como é que está o desemprego no país? O Brasil está atingindo patamares recordes em questão de empregabilidade, né? Por assim dizer, a gente está conseguindo ter uma massa empregada muito alta. Em comparação, os Estados Unidos está tendo um desemprego crescente, está diminuindo também um pouquinho essa situação, mas a gente pode pegar o exemplo da Gerdau, falar de bolsa, né? A Gerdau, a Taurus, por exemplo, estudaram muito e possivelmente vão estar executando isso, passar as fábricas para os Estados Unidos, motivado muito pelo tarifaço.
Então, o impacto é justamente também nisso, né? Eles estão atraindo novos empregos para os Estados Unidos, o que pode motivar um crescimento do PIB, mas, ao mesmo tempo, acaba trazendo uma questão de como que a economia global, como é que o comércio global vai se desenvolver, né? Que daí é o Mas, depois. mas, ô Matheus, agora eu queria fazer uma pergunta pessoal minha mesmo, que veio aqui na cabeça agora, sobre esse tema que eu acho que encaixa certinho. Você falou aí, né, que a medida protecionista do Trump, ela tem dois lados ali, né, que eu imagino que seja, né, que é o lado de realmente gerar emprego, né, o protecionismo geralmente vem muito para esse lado, né, defender a indústria e incentivar investimento ali no seu território e tudo mais. E também tem a questão fiscal, né? Até o próprio Trump, inclusive, já chegou a comentar sobre o tanto que eles já arrecadaram, né? Em cima das tarifas que eles estão aplicando e tudo mais, que não é pouca coisa realmente. Mas você não acha que, no final das contas, talvez seja ingênua essa pergunta que eu tô fazendo, inclusive, né? Mas condenar 400 milhões, eu acho, né? Um pouco mais de 400 milhões de cidadãos americanos, pagar mais caro para você atrair um setor exclusivo para sua economia, isso compensa no final das contas, cara? Você acha que isso é pior pra eles ou pra gente, entendeu? No final das contas. Cara, no meu ponto de vista, tá? É exclusivo o Matheus aqui essa questão. Tu aumentar a tarifa, querendo ou não, tu tá fazendo isso por algum motivo. É a mesma coisa que tu tá aumentando o teu imposto para arrecadar mais, para pagar tua dívida. Sim. Estados Unidos tem uma dívida crescente, logo mais eu vou trazer esse assunto para cá, tá? Uma dívida que não para de crescer. O mundo inteiro tem uma dívida gigantesca, se a gente parar para olhar isso. Então, nesse sentido, até recapitulando a pergunta, tá? Vai ter um impacto positivo nos Estados Unidos? Eu não sei. Eu não consigo precisar isso. A questão é, vai ficar mais caro possivelmente para o consumidor americano. Né? Até porque se tu tarifa, por exemplo, o alumínio, a tecnologia, algumas coisas, alguns componentes elétricos, por exemplo, de Taiwan, né? Os microchips, para importar e montar nos Estados Unidos, se for a intenção, vai ficar mais caro. Ou a própria matéria-prima, né? Que eles acabam importando de países emergentes como o Brasil, como o México, vai ficar mais caro. Naturalmente, o produto, quando bater lá na porta, vai ficar mais caro. Eu vi muito sobre o café, inclusive, né? Que já tá dando um murmurinho gigante lá, porque o café acabou ficando de fora das exceções que eles abriram, né? E aí o preço lá explodiu e, bem, café... Se tem uma coisa que você vê em série e filme, é todo mundo bebendo café, né? Nos Estados Unidos. Então, tipo, você imagina como é que tá o custo disso pra eles, né? Se pra nós depois... o café já tá caro. Depois da festa do chá de Boston, né? Basicamente o americano, ele falou, não quero mais café, não quero mais chá. Né? Então, não quero mais chá, agora é café. Eu quero um produto próprio pra mim que seja mais tradicional. Que foi legal, né? Eles criaram tipo identidade mesmo, né? Foi um negócio bem quase patriótico mesmo. Perfeito. Podem botar o Starbucks lá. Tá no mundo inteiro também, né? E um ponto importante até para continuar aqui, pressão sobre rivais. E aqui não é só sobre rivais, tá? Tarifaço, ele querendo ou não, ele é uma arma política. Ele é basicamente um míssil apontando para quase todas as cabeças no mundo, né? Porque ele vai ter um impacto, ele foi um momento ruptivo, querendo ou não, né? Mas que, por exemplo, Rússia com sanções já sancionada pra caramba desde 2014 até antes disso. A China, que era um baita parceiro comercial dos Estados Unidos, apesar de ser um rival, né, em questão de posição, de great power, se a gente pegar por assim, eles basicamente dependem do outro. Né? Sim. Um importa, outro exporta. No final das contas, é natural, né? Duas grandes economias, elas, no mundo globalizado, assim como a gente viveu nas últimas décadas, é natural que elas dependam uma da outra cada vez mais. Agora a gente tá vendo um processo inverso acontecendo, parece, né? Sim, muito se fala também desse processo de desglobalização, né? De focar muito mais numa região ou no quintal estratégico e tentar produzir o máximo possível dentro de casa. Que acaba sendo não vou falar um problema, é a substituição de importação, vocês já devem ter visto várias vezes isso daí, mas, de novo, volta para aquela questão, possivelmente o produto vai ficar mais caro depois disso. Sim. Porque não dá para produzir tudo de maneira eficiente. A gente pode pegar Portugal e a Inglaterra com aquele tratado que eles tinham de livre comércio, né? Um te dá tecido e o outro vende vinho. Qual que vai ser mais caro na prática, né? Na prática, o tecido vai ser muito mais caro. Quem é mais eficiente? Portugal produzindo vinho ou produzindo tecido? Vai ser produzindo vinho. Esse aqui é um tema histórico também que a gente pode pegar que funciona. Sim. No caso do Brasil, então, você acha que de alguma forma essas tarifas podem, complementando a pergunta dele, né? Porque ele falou como o Brasil pode afetar, como tarifas pode afetar o Brasil no longo prazo,
Mas você acha que isso talvez seja uma oportunidade pro Brasil, talvez, desvincular um pouco da dependência que ele tem do mercado americano, basicamente, sei lá, há alguns séculos da sua independência, né? Se a gente for parar pra pensar. Porque hoje em dia não é mais o principal parceiro comercial, já é um tempo. Mas em termos de investimento estrangeiro, o capital que entra aqui é majoritariamente americano. Então, tipo, a gente ainda depende do capital americano no final das contas, né? Sim, vamos lá. Essa pergunta ela tem uma resposta que lá nos slides finais vou estar trazendo, tá? Mas Sim. basicamente o mercado brasileiro ele é quase que insignificante. Vamos botar essa palavra, tá? Quando a gente compara com o mundo. E tem muito capital estrangeiro aqui dentro. A questão de se desvincular, como tu mencionou, na verdade o Brasil há muito tempo ele persegue a China. Né? Se a China vai bem, o Brasil também vai bem. Sim, sim. Então, essa é a grande questão. O Brasil ele deveria ser um player muito mais, talvez, semelhante à Índia, com pragmatismo, desenvolvendo muita coisa própria, né? A Índia se destaca bastante com questões agora espaciais. O Brasil já abandonou várias vezes o programa espacial deles, né? Mas são temas que eu posso pegar, eu fui uma palestra do Ratinho Júnior, acho que é esse o nome dele, né? Aqui lá do Paraná. Basicamente ele falou, o Brasil deveria focar sobre os produtos que ele tem eficiência, seja o agro, seja a mineração, e a partir disso desenvolver mais transporte. E eu concordo muito com isso, né? A gente pega uma malha ferroviária que a gente tem quase inexistente, então a gente perde muito em eficiência logo no transporte, né, do produto. Mas enfim, a Sim. gente ia entrar em questões mais políticas e históricas do Brasil, né, que daí já volta em problema, né? Mas, dando continuidade novamente, tem bastante coisa aqui, Gustavo, então tu vai me interrompendo na medida do possível, tá? Tranquilo, tranquilo. O que a gente viu basicamente de impacto imediato, tá? Eu vou resumir porque a gente até já falou bastante aqui sobre isso. Cara, inflação importada. O produto já tá ficando mais caro no mercado americano. O café, tu pegou um baita exemplo. A gente vai pegar alguns outros produtos que vão ser produzidos nos Estados Unidos ou finalizados lá. A matéria-prima já ficou mais cara e não tem o que fazer. E a questão principal, o mercado americano ele ainda é o mercado principal para o dinheiro. A Europa, a Ásia, está olhando apenas para lá e os Estados Unidos estão ainda olhando apenas para lá. É uma questão que é muito importante. Você tem tanto capital nos Estados Unidos, o que aconteceria se pelo menos 10% agora não olhasse mais para os Estados Unidos? Que esses 10% podem ir. Meu Deus, se eu olhar para o Brasil com esses 10%, é uma explosão de capital entendo aqui dentro do Brasil, né? É outro mundo, se a gente pegar nesse sentido. E já com o impacto propriamente nos Estados Unidos sobre a tarifária, a gente vê uma questão de revisão pessimista, na verdade, de quase 2% de crescimento. É um crescimento normal para o Brasil, né, 2%, mas não para os Estados Unidos, que é uma economia que cresce muito, que investe muito, né? E um impacto global que esse é o detalhe de quase um Brasil em 2 anos. Exato. Isso é sacanagem, cara. O mundo inteiro tá sofrendo, querendo ou não, principalmente por conta do comércio, né? A gente saiu do livre mercado e voltou pro protecionismo, e o impacto imediato já acontece, né? Pegar até pelas leis. Vou tentar dar uns exemplos de vitória, como tu mencionou, pô, eu gosto, faz sentido. Fica à vontade, cara. Eu agradeço, inclusive. Show. E aqui só para botar as projeções de médio prazo, basicamente a gente vê um mercado de capital muito volátil, vamos falar do dia 2, 4, 6 de abril, a volatilidade no mundo aumentou de uma forma muito sinistra, muitos grandes fundos estão falando, pô, de verdade, faz sentido a gente ter todo o nosso capital nos Estados Unidos, aqueles 5% que a gente tinha em país emergente, por que a gente não sobe para 6, 7, 8? E na Europa, vamos olhar para a Europa também? Pô, tem um país lá chamado Japão, outro chamado Coreia do Sul, que eles também são muito estáveis, né? Em certa medida, tem os seus problemas, mas também são muito estáveis. O que aconteceria se eu começasse a diversificar mais e não focar só nos Estados Unidos? Então, essa possível fuga de capital, né? Que na verdade é uma diversificação um pouco maior, e não olhar apenas para o seu mundo, querendo ou não, né? O mundo e os Estados Unidos, acaba tendo um impacto positivo pelo mundo, né? A gente tem muita oportunidade aparecendo. É muita oportunidade. A gente fala isso toda hora aqui no mercado, e principalmente na Marco, né? Pô, tem oportunidade pra caramba, aonde quer que tu olhe e tá tudo certo. Vai muito mais do perfil. E um ponto que eu quero trazer, que eu te mencionei. Dívida americana não para de subir. E, inclusive, o 1234 falou que existe a chance do Trump tentar dar um calote na própria dívida. Eu já sei a resposta para essa pergunta, mas eu vou deixar você responder.
Olha, a questão de credibilidade é sempre o ponto-chave aqui, tá? Se um país dá uma vez um calote, a credibilidade Acabou. dele vai pro buraco. Sim. A gente tem nossa vizinha Argentina aqui do lado, que já deu, se não me engano, tá? Me corrijam no chat se eu tô errado, em torno de 9 a 10 calotes ao longo da sua história, tá? Sim. A credibilidade deles nunca foi elevada. E isso faz com que talvez seja mais reticente ainda as pessoas a pegarem dívidas argentinas. Tá? Então, Uhum. mesmo independente do governo ser centro, esquerda ou direita, a credibilidade já está manchada, porque é um histórico deles. Então, eu É, acho extremamente mínima a o chance para eles zero. investidor, ele não vê esquerda e direita, ele vê os números, né? E a credibilidade daquela região. Tanto que os Estados Unidos, né? Apesar de, obviamente, os dois lados terem um consenso no como a economia vai ser organizada, eles têm políticas muito distintas, mas eles sabem que é natural ali, né? Tem séculos que isso já acontece nos Estados Unidos, eles nunca deram calote nem nada, sempre honraram com todas as dívidas deles, independente de qual lado tava lá, e eles construíram a credibilidade deles com isso. Mas, como você mesmo falou, né? Hoje a gente tá vendo um processo dos investidores e fundos, por exemplo, olhar para os Estados Unidos e falar, pô, o risco deles já não é o mesmo de antes, né? Talvez fosse a hora de começar a repensar onde a gente vai colocar o nosso dinheiro. E isso talvez já seja um indício do que tá por vir, né? Principalmente com a dívida americana nesse patamar, diga-se de passagem. Mas, tipo, enfim, né? Só devaneios meus aqui. Não, E pertinente pra situações. caramba, tá? Essa volatilidade de pensamento acaba acontecendo, né? Então, se eu não tenho mais certeza do que aconteceria nos próximos 5 anos, eu vou talvez tomar uma posição mais safe, né? Mais segura, Sim, por assim dizer. Ou talvez eu vou olhar para mercados que não têm nenhum movimento problemático aparente. Mesmo que a dívida seja de 2, 3%, o custo dela, que nem o Japão, talvez faça mais sentido, porque eles não vão me dar calote. Né? É aquela questão principal. Como é que são as instituições do teu país? Né? Recomendo para todos lerem o livro Why Nations Fail, tá? Que fala muito sobre instituições. Até de um vencedor do Prêmio Nobel de Economia. Ponto importantíssimo até para estudar e para quem gosta de ver história, tá? Um livro bem escrito. Compartilhando um pouquinho sobre o meu trabalho também aqui. bacana. Mas continua fazendo esses teus apontamentos, Gustavo, tá bom pra Não, caramba. sim, inclusive o pão de queijo aqui falou. Qual que seria então o país ideal para investir atualmente? Bem, você já até chegou a mencionar alguns mercados aí, né? Mas aonde que a galera tá redirecionando então esse capital? Para onde ele tá indo? Se ele tá saindo dos Estados Unidos? Show, perfeito. Apesar de ter uma imagem desses três jovens senhores, tá? Não seria apenas isso. O tema sempre volta para diversificação e pelo menos do que tu tá acostumado. Quando tu é um brasileiro investindo apenas no Brasil, se eu te falar sobre investir na Argentina, talvez tu fique um pouco reticente, porque tu não conhece o mercado. Se tu é um americano falando para investir na Europa, opa, aí já mudou um pouco a história, né? Porque basicamente eles conhecem dois eixos, né? Quando eles vão viajar, eles vão para a Europa, então vê que tá tudo certo, então posso investir. Agora, quando que tem um chinês que está acostumado a investir em quase todo mundo, a injetar capital em quase todo mundo, a história também muda, né? Então, cada investidor vai ter um ponto de vista diferente. Né? Sim, O ponto principal. Faz total sentido tu ter a tua maior posição no teu país? Faz, sim. faz. Mas, assim como faz sentido também tu ter uma exposição no que tu consome. Tem muitos Hum, investidores grandes americanos que falam isso, pô, compra apenas o que tu consuma, né? Então, pô, dólar, tu tem acesso ao mundo inteiro, querendo ou não. Independente se for agora, se for aqui 50, 100 anos, tu vai ter acesso ao mundo inteiro. Assim como a China talvez quer virar a mesma coisa. Eu não sim. consigo novamente precisar qual que é o melhor ou da onde que está indo muito dinheiro, mas nesse ano tem indo muito dinheiro basicamente para a Europa e para o Japão. Tá? A Ásia, as bolsas Hum, asiáticas esse ano estão subindo para caramba. Então isso já é, querendo ou não, uma certa resposta, tá? sim, mas inclusive eu acho que, bem, é uma observação minha aqui, que quanto mais essas medidas protecionistas do porta-bandeira do livre mercado, né, que tá ali virando a chavinha ali, dando um 180 ali, um cavalo de pau do nada com os Estados Unidos, quanto mais eles fazem essas barreiras protecionistas, mais a tendência do capital voltar para casa, né, como você falou. Porque, no final das contas, se um investidor chinês ele até pode, né, ter ali uma afinidade com o mercado europeu, né, que nem você disse, tudo mais, depende muito de onde o investidor ali vai querer, né, ele tem já algum tipo de familiaridade,
Mas a casa é sempre a casa, né? O país onde ele mora vai ser sempre uma opção, uma das primeiras, com certeza, né? Então isso meio que vai fechando o mundo, né? De certa forma, se for parar pra pensar. Sim, e querendo ou não, é um receio também, né? Porque basicamente os países são dependentes um do outro. Se do nada o Brasil e a China fecharem comércio, eu tenho medo do que poderia acontecer com o Brasil, né? Uhum. Mas essa situação possivelmente é inviável, não vai acontecer. É que, de novo, a gente volta para aquela questão: o Brasil está tão globalizado, o mundo é tão globalizado que acontece que acho que é difícil retroceder nesse processo, mesmo que Uhum. algumas coisas sejam mais fabricadas em casa, né? A questão da eficiência, é claro. A gente Pode sempre ser vai que a estar gente buscando tenha coisa fora, né? isso, não tem mais como muito fugir disso. Uhum. Mas indo para esses três jovens senhores, tá? O que a gente viu recentemente, até acho que foi dia 1º de setembro que finalizou. Basicamente, a gente tem uma questão relacionada ao encontro de basicamente 50% da população mundial, pelo menos governada por Uhum. esses três senhores, né? Sim. O Vladimir Putin, o Modi e o Xi Jinping. E o que basicamente eles estavam falando sobre isso, né? Eu até recomendo alguns canais, depois posso estar falando no Discord para vocês, para acompanhar. Mas é sempre aquela mesma história. Vamos quebrar o eixo político, vamos sair dessa visão mais, não eurocêntrica, mas americanizada, né? American Way of Life, basicamente, e olhar mais para uma visão mais leste do mundo, né? Olhar para o outro hemisfério. Eles se referem muito a sul também. E nesse sentido, eles estão plenamente corretos em alguns sentidos, principalmente porque eles têm muita população. Todo mundo quer vender para a China, todo mundo Sim. quer vender ou entrar no É mercado um mercado indiano. gigantesco, né? É tipo no Victoria, inclusive, né? O que aconteceria se a China, a Índia e a Rússia fossem apenas um país, ou pelo menos pudessem comercializar livremente? Uhum. Nossa, deixa lá parado, teus capitalistas vão estar investindo pra caramba, É, tu não precisa conquistar nada. é. Teoricamente, tu não precisa conquistar nada. É, basicamente, né? Eles por si só são. É o que eu sempre falo. Um país com uma população tão grande e significativa, né, proporcionalmente ao mundo, é uma potência natural, né? Você não precisa de fazer nada. É só não explodir, né? É só não fazer uma cagada que A gente pega automaticamente você vai desenvolver. perfeito, a gente pega de exemplo sempre a China, né? O imperialismo dela, na verdade, olhar para dentro. Ela Hum, tem um imperialismo diferente do que, por exemplo, o imperialismo americano. A Índia também tem essa questão, porque dificilmente no histórico dela, ela foi um país unificado, né? Tem muita cultura lá dentro, muita cultura que a gente não sabe nem que existe. A China ela é mais rã, se a gente pegar por assim, mas tem outras 6, 7 culturas que acabam sendo espalhadas também. Então o sim, foco deles é não explodir, basicamente como tu mencionou. E a sim, Rússia, se a gente pegar esses três países, cara, cada uma vai ter muita cultura diferente. Mas o ponto é, eles têm um inimigo, querendo ou não, que está pressionando muito eles. E o senhor aqui, o Modi, que está no meio, basicamente destacado, ele tem uma questão principal, que até então ele não era de nenhum centro, ele não era nem americano, nem propriamente asiático, porque ele sempre teve uma rixa principal Índia com a China, né? A gente pode pegar a região da Caxemira, sempre levou muito problema. Mas o ponto principal aqui é que ao comercializar petróleo, comprar petróleo da Rússia, para querendo ou não, auxiliar a Rússia com a invasão na Ucrânia, problemas aconteceram com ele, né? Sanções e aumento também tarifário. Né? Então ele tem que sim, olhar para outro caminho. Ele tem que ser pragmático. Na diplomacia, tu tem que ser pragmático. sim, Se o sim, negócio está muito bom para ti e não vai ter um impacto no longo prazo, por que não? Né? E sim. foi justamente o que eles fizeram. Estados Unidos, Big Stick, né, pegou e começou a pressionar bastante. Não teve outra situação. Eles fizeram várias declarações basicamente dizendo que a China e a Índia nunca foram tão próximas nesse sentido comercial. Pode ser que tenha ainda algum conflito na região da Caxemira, por conta dessa região principalmente, mas fora isso, eles vão olhar cada vez mais, possivelmente, por uma proteção, talvez, né? Até que, não vou falar 100%, porque tem a Rota da Seda ainda sendo ampliada pelo Xi Jinping, né? Que é um Sim. projeto gigantesco do governo chinês, que pode, querendo ou não, sufocar a Índia no longo prazo. Mas é inevitável que, por exemplo, esses três continuem sendo superpotências e aumentando cada vez mais o entrosamento. Tem que Inclusive, ser. inclusive, isso é muito interessante, porque
até não muito tempo atrás, esses três aí, não necessariamente esses três líderes de hoje, mas essas três nações estavam meio que brigando entre si, né? Se for parar pra pensar. Porque a China não se dava bem com a Rússia, né? Tinha ali a ajuda dos Estados Unidos, a Índia também tem rixas grandes ainda com a China, mas a verdade é que com esse cenário atual aí, como a gente lá vem dizendo, né? Com os Estados Unidos fazendo as atitudes mais protecionistas, né? Se isolando um pouco ali, tentando isolar esses players internacionais ali, eles estão vendo a oportunidade de justamente, tipo, achar os pontos de convergência e se juntar, né? E aí tá virando exatamente o que você tá falando. Vai juntar os dois países mais populosos do planeta e a Rússia, né? Que é uma potência militar gigante e que eles usam de Isso ponta de lança. é um poder de negociação sinistro, né? Eles podem basicamente falarem o que eles quiserem e os países, principalmente vou falar da Europa, vai falar, ok, tá tudo bem, vamos sentar e conversar. Que acho que é um ponto importante, que nem quando que o Brasil vai junto do Mercosul para negociar, mesmo que o Mercosul é basicamente, sem o Brasil é basicamente a mesma coisa, né? A gente já tem um poder de negociação melhor do que apenas o Brasil. Então, essa questão de ter um bloco econômico é importante para a negociação. E justamente a questão de que a gente viu no início das conferências da OCX foi o Putin e o Modi entrando de mão dada. Né? Isso é Uhum. inacreditável. É questões de Milei e Lula, não vou falar literalmente isso, chegando junto numa convenção, conversando e rindo. Né? Não necessariamente, até porque eles já estão mais próximos, querendo ou não, mas esses líderes já estão há muito tempo no governo. Eles também pensam diferente dos líderes ocidentais, se a gente pensar por assim, né? A China, quando faz um projeto, o projeto dela é para 50, 100 anos. Quando a gente fala do Brasil, o projeto é para 2, 3, 4 Uhum. anos, se A muito. gente sempre tá Então, olhando no curto prazo, né, cara? É o mal do Brasil. não, querendo ou não, da democracia. Não estou É, sendo é. olhando muito, mas é uma questão mais política que, independente se a gente está falando do Brasil ou outro país no mesmo sistema, acaba sendo isso. E o que tem de reverberação nisso? O fortalecimento do bloco chinês. Né? A China vai ter uma questão principal que ela vai poder negociar, principalmente porque se os Estados Unidos não estão dando bola, ela vai. A atenção continua, né? Ela pode dar atenção para muita gente. Ela pode continuar sendo fábrica do mundo, apesar de ter outros países asiáticos ainda que podem ter uma população mais barata para produzir, o bloco chinês vai se fortalecer com isso. Então, mesmo com uma guerra China e Estados Unidos tarifária, que foram aumentando, daí foram prorrogando as tarifas, no final do dia, no meu ponto de vista, a China já ganhou, principalmente pelo acesso aos mercados. Tá? E um ponto importante foi destacado um novo sistema de estabilidade. Então, mesma coisa que tem com o BRICS, com o banco do BRICS, a OCX também quer fazer um proto-branco para eles, né? Com capital, não vou falar infinito, mas quase 4 bilhões de dólares também sendo liberados, não, minto, 250 milhões de dólares sendo liberados. Não é muito dinheiro, mas anualmente vai ser dinheiro de graça para países em desenvolvimento que estão dentro do bloco. Né, ou que vão poder ter acesso. Questões relacionadas à pesquisa internacional também, então está se construindo algo mais interessante, que a gente talvez só vai ver resultado lá no longo prazo, mas já tem uma conversação mais interessante aqui sim saindo. Mas aí eu te pergunto, Matheus, apesar do debate ter ido muito pro lado geopolítico, né? Agora, mas com esses países se destacando, você acha que é fácil pra gente aqui do Brasil, como investidor, colocar o nosso capital neles? É seguro? Existe ali realmente uma salvaguarda, vamos dizer assim, de estabilidade para você colocar e tirar o seu dinheiro tranquilamente nesses países? Porque geralmente a gente olha pra China, pra Rússia, né, gente ocidental, e olha com aquela ideia de países autoritários, né, e tudo mais. A Índia, apesar de ser a maior democracia do mundo, a gente sempre olha com aquele negócio, eles também são subdesenvolvidos, isso aqui é uma bagunça, lá é pior, e não sei o quê. O que você acha disso? Show, perfeito. Vamos focar na parte do que eu acho, tá? No mundo, não só no Brasil, a gente tem muito acesso por meio de ETFs aos mercados, tá? ETF basicamente é um replicador de um índice. O índice da Bolsa Brasileira, o índice da Bolsa Americana, o índice da Bolsa Chinesa. A gente consegue ter, tanto aqui quanto lá fora, acesso. O mercado americano já ultrapassou, até vou dar de exemplo, notícia quente, tá? Já ultrapassou a quantidade de ações que eles têm quando a gente fala de ETF. Então tem mais ETF listado do que propriamente ações. Oh, O que é um cara. número bem, bem absurdo, principalmente porque lá na economia, se tu é uma empresa de 50 milhões de dólares, tu já já é listado em bolsa. Né? Tu Sim. já está listado em bolsa.
principalmente porque é muito fácil, o mercado ele incentiva isso, né? Então a gente consegue de fato ter acesso a esses mercados. A grande questão, China sempre foi um problema, principalmente porque o governo, querendo ou não, ele tem essa questão de ter uma mão em todas as empresas, né? A gente pode pegar a questão do Alibaba, no qual o CEO da empresa simplesmente sumiu por um Sumiu, tempo. né? É notícia, tá acesso, né? Tu consegue ver. Sim. E não foi só com ele, Então, né? Teve vários casos semelhantes, inclusive, né? sim, então é uma questão muito mais de aumentar a credibilidade ou, em vez de investir em uma empresa, simplificar tudo e olhar para um ETF que vai, por exemplo, substituir. Eu quero ter exposição ao mercado da China. Se a China crescer, eu ganho. Se a Rússia crescer, eu ganho. Se a Índia crescer ou não, eu tô lá, tô presente, né? Tenho o pezinho na água, né? Sim, Mas sim. daí vai daquela questão, faz sentido para ti? Para mim, talvez não faça, né? E eu acredito muito mais em questão de ter a possibilidade de entender de fato nos nuances da história, né? Ter acesso à informação, do que, pô, tem alguma informação que eu não tenho acesso, logo tem algum conflito aí. Eles estão querendo o meu capital, mas não estão querendo também ao mesmo tempo liberar. Então, É. logo, olhando pro meu viés, já Querendo não ou não, faz você tem que sentido. arrumar a casa ali, estender o tapetezinho e falar, venha, sem chamar, né? Você tem que facilitar Sim. pra quem tá querendo ir, né? E isso os Estados Unidos ganham de lavada de todo o É, resto, pois né? é. Ponto importante. Mas, só que traz essa imagem, né? Pô, o que, que significa a OCX na prática? Não vai ser literalmente um bloco que nem né, a zona do euro, que nem o Mercosul, mas basicamente 42% da população mundial e 20% do PIB tá lá, né? Então, de novo, poder de negociação, é isso que eles têm, né? Então, só para dando uma continuidade aqui, Gustavo, tem alguma pergunta para fazer enquanto eu tomo água e vou falando depois sobre dólar? Então, teve uma pergunta bem grande no 1234 aqui também no chat, que é o seguinte: antigamente a população era um fator de poder de um país. Com a Revolução Industrial, essa questão de população começou a ser subestimada. Tanto que hoje em dia, realmente, né, a gente tem várias grandes potências mundiais que não são países que entram nesse fator aí de potência natural, porque tem uma população muito grande, como a China a gente tá falando, né? E hoje em dia, vários países estão em queda da mesma, que é no caso a população, né? A gente tá vendo uma queda demográfica muito grande, quase todo país desenvolvido está tendo esse problema. E os asiáticos vão fazer campanhas de natalidade. A Coreia do Sul, o Japão não são países que amanhã imigrantes que vai vir imigrante. Ele tá falando basicamente que não são países que atraem tantos migrantes assim. Será que isso não faria os investidores fugirem? Porque, bem, o que ele tá falando aqui eu acho que faz um pouco de sentido, porque como a gente tá falando de questões de longo prazo, né? Porque isso tudo que a gente tá comentando são coisas que vão se desenrolando talvez nos próximos anos, talvez seja mais rápido que a gente imagina, mas eu imagino que nas próximas décadas, né, e tudo mais. Essa aproximação ela vai acontecendo aos poucos. Mas quando o investidor olha para um país e vê que ele tem uma crise demográfica ali na frente para explodir, como ele vê isso? E isso também pode ser descrito para o Brasil, né? Porque a gente vive algo que lá vai para o mesmo caminho. Não tão grave quanto uma China e o Japão, mas está indo para o mesmo caminho. Perfeito. Vamos começar até pela questão do Japão, né? O Japão, o grande problema não é a qualidade de vida, não é. O custo de vida é até que bem alto no Japão, mas é principalmente que o próprio japonês não aceita quando a gente fala, por assim, o imigrante, né? Eles não são um povo tão receptivo. O Brasil tranquilamente conseguiria receber muita migração se fosse um país, vamos falar, mais sério, pelo menos com uma projeção melhor, Mas né? culturalmente a gente ainda é muito aberto, né? Querendo ou não. Eu vou dar o exemplo que eu acho que vai resolver essa questão, tá? Estados Unidos com essa política anti-imigração que Uhum. começou lá nos anos 2000, basicamente por conta da guerra ao terror, tá? Basicamente, se ele perder esse boom migracional, o que que acontece numa economia quando que, por exemplo, ela tá no eixo da América, no Victoria, e não tá tendo imigração, só tá tendo natalidade. E cada vez mais a tua natalidade ela vai diminuindo justamente porque teu povo é mais instruído, se torna cada vez mais caro, né? Sim. Tu já perdeu o boom demográfico, tu já perdeu aquela questão de tipo, tu se tornou, não virou rico antes de perder esse boom. Então, problemas já surgem, né? Os Estados Unidos ele ficou rico e ele ainda tem esse boom. É normal tu ter um casal com 3, 4 filhos lá. Normal. Sim. Mas eles poderiam continuar a crescer mais com a questão da imigração. Então, possivelmente sim, vai ter uma queda, não vou falar apenas de investimento, tá? Mas de crescimento
geral da economia. Sim. Naturalmente, o PIB, vamos falar japonês, pode diminuir o crescimento, mas eu não vou falar que ele vai apenas retrair, tá? Porque com o passar do tempo as tecnologias melhoram novamente. Vamos pegar uma Tech Tree normal. Quanto mais o tempo passa, mais eficiente se torna os meios de produção, né? Então, naturalmente, a gente consegue, com menos tempo, produzir mais, com menos pessoas produzir mais. Com esse boom que vai vir, que até era um baita tema para a gente trazer aqui, né, da IA, deve ter uma Uhum. infinidade de desenvolvedores aqui, né? Sim, Com sim. esse boom que vai trazer da IA, tem muitas questões relacionadas na internet já, de acesso livre novamente, falando. A IA nos próximos 5 anos vai criar muito mais milionários do que propriamente a internet em 20, 25. Então, tecnologia sempre acaba sendo a solução para países com perda demográfica. Tá? É quase que natural isso acontecer. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que seria da forma mais coerente disso aí, tá? Então a gente poderia dizer que, apesar do problema demográfico ser um problema de fato, né, como a gente disse, mas acaba que as novas tecnologias meio que tapam um pouco esse buraco e mudam um pouco a perspectiva que os investidores podem ter de um país, né? Porque ainda com a IA aí, por exemplo, né, ameaçando, sei lá, 50% dos empregos do planeta, é meio óbvio, né, pensar nisso, é meio lógico, né? Faz Não, eu sentido. acho que faz total sentido, tá? Mas assim, perder o boom demográfico e não ficar rico nesse processo é um perigo violento que o Brasil está enfrentando, né? Naturalmente a gente está enfrentando. Então, seria muito bom a gente ficar rico até os 2050, mais ou menos, antes que já comece a virar essa pirâmide etária. Que crise previdenciária é um problema em todo mundo, Sim. né? A gente fala isso na Europa, a gente fala isso nos Estados Unidos, mais ou menos, mas a gente fala isso muito no Brasil, né? Tem uma velha frase, INSS, isso nunca será o suficiente. Muitos devem ter escutado e faz total sentido. Fica cada vez mais caro viver, né? Quanto mais velho tu se torna, mais demanda dinheiro, querendo ou não. Inclusive, você acha, Matheus, uma pergunta aqui, hein? Você acha que eu, com 19 anos, você acha que eu vou conseguir aposentar pelo INSS se eu começar a contribuir hoje? Tu com 19 anos investindo no INSS vai conseguir se aposentar? Sim. Olha, se tu trabalhar bem, 35, 40 anos de carteira assinada, eu acho que é tranquilo, né? Vai ter correção, principalmente porque precisa, a gente vai ficar mais velho e vamos viver mais. Teve até novamente sobre Sim. esses caras aqui, deixa eu voltar a imagem. Esses caras aqui estavam falando justamente áudio divulgado, né? Que hoje a gente vai perseguir uma vida de até 150 anos com um transplante de órgãos, coisa absurda, né? É Uh, bizarro. Foi comentado isso, né? Enfim, então a gente vai se aposentar. A questão é quando e de qual forma. Se vamos se aposentar bem, se não vamos. Eu faço essa pergunta porque se tem uma coisa que a gente ouve praticamente sempre, é que o INSS está quebrado, e que tem que fazer outra reforma, e que ele não é sustentável, e que não dá para depender dele. E isso fica martelando na cabeça da galera, né? Tanto que eu mesmo tenho planos de fazer, né? Uma carteira para fazer uma aposentadoria privada, mesmo por conta própria, né? E não depender disso. Porque, bem, são os números, né, cara? Não é nem eu que tô dizendo, são os números. Sim, é um medo, querendo ou não, né? Mas, de novo, eu acho que isso daqui a É, gente pode abordar depois em sim, outra sim, com conversa ou certeza. até no Discord, Eu tá? só fiz essa pergunta só pra dar uma provocadinha mesmo e a gente Um ver um jovem pouco sobre dinâmico isso. de 19 anos, fala a verdade. É, é. Mas Mas olhando. de- pode bo- continuar, pode continuar. Show. Mas olhando aqui para números, tá? Quando a gente fala de dólar, principalmente, querendo ou não, mesmo com uma demanda por dólar por meio dos países, né, das reservas internacionais diminuindo ao longo do tempo, eu depois vou trazer esse dado, tá? Eles ainda representam muito valor. Toda essa notícia de China, Rússia, Índia, Europa, talvez focando muito mais nela, né? Até o bloco europeu está olhando muito mais para uma militarização novamente para conter uma investida russa, né? A própria Alemanha, que é o principal país do bloco atualmente está investindo mais, a Polônia, que é o país que eu vou falar que está olhando mais para essa proteção e medo, justamente pelo esse corredor polonês, né? Uh, e acaba tendo esse afastamento de, eu vou falar, quase microblocos sendo criados, mas não que necessariamente tu vai parar de utilizar uma moeda.
talvez a gente volta pro primitivo, né? Prata e ouro vão ter cada vez mais potência, porque todo mundo aceita e negocia elas de uma maneira tradicional. E isso E daí, até outra inclusive, questão, pode falar. um momento legal para fazer essa pergunta que foi feita antes de ontem, na verdade, né? Por uma pessoa no chat que falou: Kratos, um mundo com o dólar perdendo influência é bom? Pô, é uma pergunta complicada, tá? Pois é. Eu vou ser bem sincero, é uma pergunta bem complicada. Vamos lá. Um mundo com o dólar perdendo força. Eu não vejo como algo ruim, tá? Basicamente, por meio do mercado americano, já devo ter repetido isso hoje, a gente tem acesso ao mundo. Isso já tá certo, tá? A gente tem acesso ao mundo. A questão principal desses, vamos falar, utilizar a ação de yuan, renminbi, real, sei lá, o que tu quer utilizar, o próprio euro, né? De uma negociações mais regionais, vai ter sim uma diminuição do meio de pagamento, mas a gente justamente vê o contrário acontecendo. Eu tenho um gráfico aqui que é justamente sobre isso, tá? Que é o crescimento da utilização do dólar nos últimos anos. Claro, junto com o crescimento do dólar nos últimos anos, a gente vê o crescimento também de quê? Criptomoedas, né? Sim. Que podem ser uma Inclusive, o Marcos tá solução ali para no isso. meu chat ali falando que o ouro de hoje é o Bitcoin, né? Há ressalvas, né? A gente não concorda com isso. Eu não vou botar um ponto ainda aqui, tá? Justamente porque, particularmente, eu tenho os dois, gosto dos dois e acredito que tem seu papel na carteira. Tem Sim. até. Eles não são tão correlacionados para eu falar que o ouro e o Bitcoin são a mesma coisa. No Instagram se fala muito isso, nas redes se fala muito isso, tá? Mas eles são descorrelacionados. Você pode pegar a bolsa americana, pode pegar a bolsa brasileira, pode pegar o ETF, por exemplo, de ouro e o ETF, por exemplo, de Bitcoin. Eles não vão andar literalmente juntos. Enquanto um Sim. sobe, o outro pode cair. Isso que é a beleza, isso que é bom. Enquanto um tu tá perdendo, ou pelo menos ganhando menos dinheiro, o outro tá tendo um sufoco, um retorno maior, né? Você sempre Então, vai quando ter a uma gente fala oportunidade, né? isso, e quando a gente fala depois de Brasil, Brasil tá lateralizado há, porra, cara, décadas. É. Né? Então, esse é o problema. Mas o ponto principal, oportunidade no mundo inteiro. Eu posso falar de oportunidade em CDI aqui no Brasil, posso estar falando em oportunidades que podem acontecer ainda esse ano, ano que vem, ou talvez em 2027, para a parte de bolsa aqui no Brasil, posso estar falando de oportunidades ainda e continuamente no mercado americano, porque se a gente pegar o traço do crescimento da bolsa americana, ela nunca está parando, e quando ela para é 1, 2 anos, que é pouca coisa no histórico. Né? A gente tem oportunidade com novas bolsas se abrindo, não falar aqui se abrindo, porque são novos, mas o capital estrangeiro, né, o capital de verdade, olhando cada vez mais para elas. Então, de fato, tem oportunidade aparecendo no mundo inteiro, e se tu quiser, hoje tu consegue ter acesso tranquilamente. O ponto importante é só não cair em golpe, tá? Até está acontecendo isso frequentemente, eu continuo vendo isso acontecendo, né? Vi hoje uma cliente nossa sofrendo mas, cara, é só não focar nisso. Sim. Olha para o ponto importante, né? Pergunta antes do próximo slide? Então, aproveitando aqui pra fazer uma das várias. Galera, não vai dar pra fazer todas as perguntas. Cara, são muitas perguntas, velho. Sério mesmo, a galera empolgou. Mas a gente poderia, então, falar que. Eu não entendi bem o que exatamente ele queria dizer quando ele fez essa pergunta. Talvez eu tenha uma noção do que ele queria dizer, mas ele perguntou se a deflação no mercado agora é temporária ou permanente. Eu imagino que talvez ele esteja dizendo, sei lá, da Bolsa Brasileira, né? Ou algo do tipo, porque inflação é o que tá tendo, né, no momento. A gente não tá tendo deflação nenhuma. Isso, perfeito. Se vamos falar do mercado brasileiro, né? Eu não fiz o estudo, por exemplo, relacionado ao mercado americano, até eu poderia falar alguma besteira para vocês. Mas no mercado brasileiro a gente está tendo alguns momentos de uma inflação menor, mas ela está acontecendo. Ela está Sim, acontecendo, mesmo com os juros no patamar que eles estão, né, que querendo ou não, os juros ele é um remédio amargo para a economia, ele está lá justamente para combater algum sentido, né, para combater uma inflação que está crescente ou para combater algum problema maior, como o caso fiscal, né, que a gente enxergou muito como um problema. O pacote fiscal lá de dezembro do ano passado, que foi muito fraco, fraco o suficiente para o Banco Central, que ainda bem que é independente, né, um ponto importantíssimo para a nossa economia, e para as instituições brasileiras, ser independente significa que eles podem literalmente subir
num governo que gostaria de gastar mais, tá? Sim, ele não sofre. Ele pelo menos tem a tendência de não sofrer tanta influência de pessoas que teriam interesse em E a mexer gente pode naquilo. pegar, por exemplo, o governo Trump, que ele está querendo Sim. forçar a queda dos juros, mesmo que ele tenha uma política expansionista. Ele está lançando um pacote violento que pode aumentar em mais 10% a dívida PIB americana. Né? Sim. Então, mesmo olhando para dentro, querendo ou não, a gente pode falar que acabam gastando muito. Né? Então, talvez gastar com eficiência é o ponto. Né? Então, vai muito por isso. E aqui eu trouxe justamente o que a gente falou sobre, bom, o dólar ele é importante ainda no mundo. Se a gente olhar para 95 até agora, basicamente ele teve momentos de alta, então redução. Né? Que no caso ele voltou ao patamar inicial, mais ou menos em 95, que foi desse gráfico, de mais ou menos 58% das reservas internacionais. Ele já foi mais importante, mas ainda é muito dinheiro. Né? É Sim. muito país que compra dólar ou títulos de dívida americana e deixa lá porque tem confiança nas instituições americanas. A palavra instituição aqui tem que sempre ser forçada. E o ponto importantíssimo aqui, tá, meus camaradas, olhem para isso aqui, né? Eu vi Não sim. só a parte do renminbi, né, da China, mas também others, que a gente pode pegar tranquilamente criptomoedas, a gente pode pegar ouro aqui dentro, que está sendo cada vez mais crescente. Conflitos no mundo, as pessoas voltam talvez para o primitivo. Né? É normal, é natural. E tá tudo certo. A gente pode pegar Bretton Woods, né, quase 50 anos atrás, até lá tudo era lastreado em ouro. Né? Então, após isso, o lastro foi mais para o dólar. Aqui vai ficar uma questão mais histórica, mas voltar para esse sentido está tudo certo. Né? Ele vai ter volatilidade, é normal. Toda moeda de curso corrente vai ter volatilidade, ainda mais com uma base. Mas o ponto é importante, porque a gente pode ter diversificação até lá fora, por exemplo, com ter ouro. Né? Que, de novo, eu particularmente gosto bastante nesse sentido. E quando a gente fala nessas questões, tá, de como que são os meios de pagamento, que, bom, o dólar está sendo reduzido dentro das carteiras internacionais, mas ao mesmo tempo cada vez se aumenta mais, ao mesmo tempo que nos últimos anos a gente também está vendo outros crescendo. E está tudo certo, está tudo bom. E um amigo, querendo ou não, enfraquecendo é a parte do ouro. Que daí a pergunta, não sei se foi euro, do 1, né? 2, 3, 4. Euro, obrigado. 1, 2, 3, 4, sei lá o nome do rapaz, que perguntou: crise demográfica pode fazer todo sentido, né? A gente pega muito a Itália nesse sentido, que também não é um país muito bom para imigrante, né? Mas que vem perdendo um protagonismo década atrás de década. Né? Crise demográfica, tem muita migração, né? Agora, como essa migração vai ser recebida, que é a grande questão. Né? Então, a França a gente pode pegar com um baita problema, a gente pode pegar a Inglaterra também, que está com um problema de juros alto, querendo ou não, para o padrão deles bem elevado. A França já está no terceiro ministro nesse ano. Então, são coisas mais diferentes quando a gente pega, por assim dizer. Mas o dólar continua com seu protagonismo, principalmente, de novo, por conta do a utilização. Cada vez mais é normal a gente utilizar dólar. O mercado ele continua aumentando a globalização. Né? Então tá tudo certo essa parte. E o ien, né, da parte japonesa, basicamente não mudou. Né? O que pode ter, eventualmente, é um aumento, por exemplo, dessas moedas que podem ser criadas no futuro para os blocos econômicos negociar, que se falou muito de uma moeda do BRICS, não tenho certeza se vai ser de curso corrente mesmo, se vão criar, se vai fazer sentido, se foi só para alfinetar o Trump. Né? Mas são coisas que podem acontecer. A gente no Brasil viu 10 moedas em 100 anos, né? Mano, o tanto de coisa absurda que já aconteceu no mundo, não dá pra duvidar de muita coisa, né, Matheus? Essa é a verdade. E esse gráfico aí, inclusive, eu acho que é um momento legal de fazer essa pergunta, porque é o seguinte, perguntaram se a União Europeia tem condição de se segurar com as próprias pernas, já que ela é dependente de meio mundo. Segurar o que especificamente essa pergunta? Eu imagino que ele quer dizer muito sobre a questão econômica que eles estão passando mesmo, né? Porque, bem, olhando pra esse gráfico aí, já dá pra ver muito do tanto de relevância que eles estão perdendo no mundo, né? E isso já tem um tempo, né? Isso é um movimento que vem acontecendo ao longo das décadas.
Mas você acha que de alguma forma a Europa ainda continua sendo um mercado interessante? Se eles conseguem ter um panorama futuro legal? Porque no final eles ainda são uma potência, né? Sim, É inegável isso. sim. A questão europeia é muito mais relacionada ao poder de consumo que eles têm, né? É muito barato comprar coisas na Europa. É caro comprar serviço, pagar por serviço. Por exemplo, barbeiro é muito mais caro do que pegar uma cerveja ou um vinho. Sim. Vocês devem ter conhecidos que foram para a Europa e se assustaram com quanto pagaram num vinho que aqui vocês pagariam R$ 100, lá pagaram US$ 2, 2 euros. Uhum. Então, entrar no mercado europeu é muito bom para qualquer empresa, porque, de novo, é um público muito rico. A questão principal, protagonismo, eles com certeza vão continuar perdendo, a menos que tenha um big player lá, uma Alemanha, por exemplo, que continue essa questão de abraçar mais o bloco europeu e unificá-lo mais, né? Porque a gente pega a Federação Americana, ela deu certo. Antes de o pessoal ser do Alabama, da Geórgia, eles são americanos. Já na Federação Europeia, eles são antes espanhóis do que são europeus. Se olharem muito mais para o todo, talvez tenha uma chance de melhorar e retomar o protagonismo. Mas da forma que está concretizada agora, China e Estados Unidos tranquilamente está batendo nas portas. E eles só são um player secundário, né? Que está lá como uma potência. Vou falar, eles são a Netherlands no início do Victoria 3. Sim, Victoria, sim. eles Importante, estão mas tá ali meio que no cantinho só observando, né? consegue talvez ter uma esperança, mas tem dois players maiores, né? Que é a França e a É, Grã-Bretanha. sim. Mas enfim, isso aqui já está quase acabando, só para trazer para vocês. Tá, e o que, que a gente pode fazer, né? Quando que a gente fala, deve ter muito investidor aqui dentro que já investe na Bolsa Brasileira. Pô, como é que eu posso me proteger de alguns cenários? Quando a gente olha para o dólar frente, por exemplo, o BOVA11, que é a Bolsa Brasileira, eu peguei um ETF novamente, falei bastante ETF hoje, basicamente a gente vê que é uma correlação negativa. Quando um sobe, o outro cai. Normal, isso acontece, né? Então, já é um ponto, né? Se eu quero me proteger da bolsa, o ideal talvez é olhar para fora, olhar para outros mercados, né? Ter exposição em dólar. E ao mesmo tempo, se eu quero talvez me proteger da minha moeda, né, do meu curso corrente, eu depois vou trazer esse gráfico, tá? Não, vamos trazer esse gráfico aqui, tá? Deixa eu aqui, na verdade. E ao Sim. mesmo tempo, se eu quero me proteger da Bolsa Brasileira, por que eu não posso olhar para o CDI? Porque eu não posso olhar para a Selic? Faz total sentido, dependendo do tipo. E, de novo, tem muitos fundos hoje de investimento institucional que cada vez mais estão parando de olhar ou reduzindo posições em Bolsa e olhando muito mais para juros. Porque no Brasil, não trouxe o gráfico da inflação e da Selic, tá? Mas a gente está com quase 10% de diferença entre a inflação e os juros. É um ganho real muito grande. E isso, inclusive, leva a uma pergunta bem interessante aqui, que é o seguinte: falaram algumas perguntas em relação ao mercado brasileiro que a gente está comentando agora, e uma delas é se existe algum investimento do Brasil que vence a inflação a longo prazo. Você acabou de mencionar, né? Pô, investimento no Brasil que vence a inflação no longo prazo. Vamos lá. Vocês tranquilamente podem pesquisar sobre IMAB5, tá? O IMAB5 nada mais é do que títulos de dívida, digamos assim, generalizando, botando tudo numa caixinha, relacionados à inflação com uma taxa pré-fixada que tu vai estar ganhando. É como se fosse um IPCA mais 5, um IPCA mais 6, né? Então, se tu tá exposto a esse tipo de ativo, tu vai ter um ganho em cima da inflação no longo prazo. Se tu carregar até o final, naturalmente vai, tá? Eu posso pegar as NTs e NBs, que são os títulos de dívida atrelados à inflação. Eles são extremamente voláteis. Tem muita gente apresentando, por exemplo, há anos no mercado como algo que é para todo investidor. Só que tu é uma pessoa conservadora e tu pega um título que pode ter essa volatilidade, fala para mim, Kratos, tu vai querer ter isso na tua carteira? Não faz sentido. Então, mesmo Uhum. tendo um ativo que carregando 10, 20, 30 anos, tu vai ter um resultado absurdo em cima da inflação, não é para todo mundo, tá? Mas, Daí tem... Matheus, estão falando no Vai. meu chat que o Brasil vai quebrar em 27, cara. Eu sou esperançoso com o Brasil, tá? Eu acredito em otimismo, mas não vou botar todos os ovos na mesma caixa, tá? Não dá pra se resumir a isso. Cara, eu sou da ideia que, tipo assim, o Brasil, se você for olhar na história da nossa aí desde a independência, cara,
Tipo assim, a gente passou por tanta coisa absurda e fodida, e nós estamos até hoje. Então, tipo assim, eu também sou muito do time do Matheus, né? No final das contas, eu acho que, por pior que seja a nossa situação, a gente, no final das contas, vai sair dessa e vai continuar. E é isso daí. O Eu acho que Brasil. todo mundo que pensa nessa questão principal de que, pô, se a gente tivesse feito uma coisa diferente lá atrás, o Brasil seria uma superpotência. É, Já né? devem ter refletido sobre isso. Cara, com certeza a pessoa ela acredita ainda que o Brasil pode melhorar, porque ele tem população, tem tamanho, tem recurso. Ele, querendo ou não, ele é muito importante no mundo, tá? Mesmo que às vezes, já nos últimos 2, 3 governos se apequinou bastante. Ele tem tudo que é preciso para constituir, por exemplo, um bloco econômico, ou pelo menos as pessoas quererem negociar com ele, Sim, né? sim. Então são coisas importantes. Mas aqui E, que já colabora, tá? Pode falar. inclusive, na verdade, já emendando aí, só pra gente comentar aqui, o Brasil sempre teve características protecionistas. Você acha que isso de alguma forma facilitou o impacto do tarifaço? Porque, bem, os Estados Unidos está fazendo algo que a gente já faz algumas boas décadas aí, né? Agora. Se tem uma coisa que o Brasil sabe fazer, é políticas protecionistas, né? E você acha que de alguma forma o Brasil ser protecionista desse jeito facilitou o impacto do tarifaço? Porque na minha observação, eu acho que dificulta, né? Porque o Brasil ele já é fechado para o mercado externo. Quanto mais aberto você é, mais facilita, né? Pelo menos Não, na minha observação. perfeito, perfeito. Não, concordo contigo. O Brasil ele é extremamente fechado, tá? A gente pega pessoas que ganharam bastante dinheiro, principalmente com a abertura do mercado, que trouxeram muita tecnologia para cá. Mas com essa dificuldade que o Brasil tem, principalmente protegendo o seu produto interno, que é um produto pior na grande maioria do que o produto que está aí importando, né? Que diminui, por exemplo, a possibilidade de se desenvolver, por exemplo, um carro no Brasil elétrico, que nem se fala bastante da Gurgel, né, se não me engano. Sim, sim. Grande, puxa. Então, nesse sentido, por que bloquear tanto? Né? Mas a gente entraria novamente na questão, o Brasil já é fechado, ele está tendo retaliações, que apesar disso, essas retaliações, elas têm um viés político, a gente vê bastante isso, né? O que é uma pena, novamente, né? Porque estão botando política no meio que não deveria, né? Principalmente quando que a gente fala, bom, vamos só equilibrar as balanças comerciais, deixar um para um, tá show. Tu me taxa em um, eu te taxo em um. Não, vamos te taxar em 10 e eu te taxo em 5. Que daí fica melhor. Desestimulante. Não vai aumentar a economia e não vai ter circulação novamente de recursos. Mas, Sim. Gustavo, só dando continuidade aqui, até por uma questão de tempo. Sim, sim. Esse gráfico eu acho muito bom, ele está desatualizado, tá? Mas basicamente mostra o impacto de eventos, querendo ou não, grandes aqui para a economia brasileira ou mundial e como que o dólar refletiu sobre isso. A gente basicamente consegue ter uma percepção. Depois de cada evento, não se recuperamos ou não voltou ao patamar anterior. Se, por exemplo, a gente teve uma Covid, que o dólar estava em torno de R$ 4 e subiu para 5, esperava-se que caía novamente para 4. Né? Foi só um evento. Mas, na verdade, teve tanta emissão monetária, o Brasil acaba emitindo tanto dinheiro novo em cada um desses eventos, que não volta ao patamar, né? A gente até agora já bateu no passado em 6,20 mais ou menos, recuou bastante esse ano, recuou 12, 13% do dólar, mas é uma tendência natural, ainda mais quando a gente pega o Brasil, que tem uma meta de inflação de 3%, e a gente pega os Estados Unidos, que é 2, 2,5%. Então, naturalmente, ao longo prazo, o Brasil e os Estados Unidos vão ter uma diferença gritante, né? Vai Quando sempre a gente fala descolar, né? isso, é natural. Vai acontecer. Agora a questão de quanto tu vai emitir de dinheiro, Estados Unidos também emitiu pra caramba, Brasil emitiu pra caramba, Sim. principalmente para sustentar o impacto da Covid, o impacto, por exemplo, no Brasil da greve dos caminhoneiros, que teve um problema bem gritante, né? E outros eventos passados. Mas enfim, aqui a gente segue na questão da bolsa, tá? Um ponto importante, tem muita gente que gosta de bolsa, outras que detestam. De novo, tá tudo bem, vai do teu perfil. Ponto importante, 2011 até 2025, como é que foi o desempenho do Ibov? Né? Basicamente 111%, o CDI ganhou mais, tá? Já vou dar essa letra para vocês. O CDI é um maratonista constante, ele vai sempre subindo e os juros do Brasil não tem como baixar muito. Baixou 2 anos, ficou em 2%, 3% lá em 2018, 19, se não me engano antes da pandemia, durante a pandemia também ficou baixo, mas historicamente ele vai bater. Mas quando a gente pega o Ibovespa comparado, por exemplo, peguei um ETF aqui, falei várias vezes de ETF,
da Bolsa Americana, qual que é a diferença que a gente vê de 2011 para cá? Uma diferença gritante, principalmente uma volatilidade até menor do que se imaginaria, né? Então a gente pode pegar algumas questões, por exemplo, que pode a política ter afetado, crise nas elétricas, que a gente quase quebrou em 2014 o setor elétrico. A gente teve um Uhum. baita problema também aqui, por exemplo, com o Vale, para depois estar subindo para caramba, novamente pandemia e lateralização, né? Porque a gente pegou em 2021 um topo e conseguiu romper esse topo basicamente agora. Mas daí o ponto principal, como é que o americano, o europeu, o chinês enxerga o Brasil? Resultado no negativo de 22% no acumulado, né? Se a gente pega de 2011 para cá, investir na bolsa brasileira diretamente é um resultado quase que insignificante, para não Quando a dizer gente passa pior pro do que a gente dólar, aguenta. né? Exato, que daí eu peguei aqui o ETF do EWZ, tá? Poderia ter pego também o ETF da China, mas que só trazer o Brasil. A gente, de novo, pode conversar em outro momento sobre isso, até no Discord, Sim. sobre, tá? Mas é um ponto importante. A bolsa pode ter subido em real, mas em dólar a gente tem um prejuízo significativo quando a gente pega quase 16 anos, né? 15 anos. Outro ponto importante, tá? Como é que o impacto do Brasil no mundo? Como é que o investidor brasileiro investe? Basicamente, o investidor brasileiro ele está concentradíssimo aqui no Brasil, né? E quando a gente pega a bolsa, as nossas empresas, o que, que significa para o mundo? Nem 1%. Se a Hum. gente pegar a bolsa com o Mercosul, a gente consegue dobrar para 2. Como é que é o mercado de renda fixa? A gente é um mercado de renda fixa muito forte. Ainda mais porque tem muita empresa que, por exemplo, não está mais listando em bolsa. Desde 2021 a gente não vê muito IPO acontecendo, mas é muita emissão de dívida das empresas. A gente pega um mercado de dívida de renda fixa de 2%. Como que é o PIB do Brasil? 2% frente a um mercado mundial, né? Mas em contrapartida, quando a gente compara com o mercado evoluído, né, um mercado mais desenvolvido, como que é a divisão entre nossos negócios? O que a gente foca muito mais, né, do que os outros? Né? Qual que é a dificuldade do Brasil? O que a gente poderia focar? A gente pega o mercado americano, quais são as melhores empresas? Tecnologia, saúde, Brasil, setor financeiro, sempre se fala muito nos grandes bancos, sempre fala muito no setor elétrico como sendo um bunker, né, uma proteção. Então, é natural que isso não seja uma característica de um país desenvolvido. Se a gente começar a dividir um pouco mais, focar em outras coisas, talvez melhore, mas eu não vou te dar solução aqui nesse sentido, né? É muito mais para te trazer alguns gráficos e dados, né, nessa Seria parte. muito e se, né? É, é muito UC. O UC não dá no longo prazo, novamente. É. Mas deixa eu ver isso aqui. Bom, Gustavo, basicamente era isso, tá? Que eu quis trazer para vocês. A gente conseguiu até desenvolver algumas dúvidas do pessoal, né? Se o pessoal ainda tem mais dúvidas, eu tenho mais 10 minutos aqui. Cara, na verdade, eu queria pegar esse final. Aliás, primeiro, vocês têm alguma dúvida, galera, em específico em relação ao que a gente comentou aqui agora? Porque, cara, eu achei fenomenal, mano. Você trouxe gráficos e números, entendeu? E pra mim isso O daí pessoal é adora tudo, gráfico e mano. número, né? Isso aí pra mim é tudo. Tem alguma dúvida? Não, não, não. Porque é o seguinte, eu já queria emendar isso daqui falando sobre o caso que a gente teve agora, esses dias, da operação lá no PCC, né? O envolvimento dele com bolsa, investimento, várias empresas e tudo mais. E tivemos uma pergunta, que foi, Boa. o caso do PCC vai alterar futuramente em algo no financeiro nacional? Olha, de novo, eu não consigo precisar essa questão, tá? Mas o Sim. ponto é, Na sua opinião, será que isso sim, na vai minha opinião, vamos rebuliçar, lá. assim? A questão principal é, tem muito fundo de investimento que está querendo ou não ligado. E para vocês entenderem, existe uma dificuldade gigantesca para uma pessoa trabalhar no mercado financeiro, para uma empresa ser listada no mercado financeiro, né? A gente está falando de literalmente empresas listadas, né? Sim. Que tem algum envolvimento ou pelo menos tá lá nas pesquisas da Polícia Federal. Então, com isso, o que fizeram para burlar ou pelo menos a Anbima, a CVM, enfim, deixarem essas coisas acontecerem talvez o problema, né? Mas eu não sei precisar essa questão. Impacto futuro. Certamente vai ser cada vez mais difícil entrar, por exemplo, com fundos de investimento, tu querer abrir um fundo próprio, por exemplo, abrir uma empresa para gerir fundos,
vai ser mais complexo. Eles vão começar a criar burocracia para justamente cercar, né? Você Sim, fala. eu propriamente nunca vi esses fundos, por exemplo, na plataforma, né? A gente não negocia Sim, eles, então possivelmente eles eram mais fechados. Mas, novamente, pode ser uma resposta muito mais Matheus, muito mais Marco, do que mercado financeiro como um todo, né? sim, sim, sim. E aí, galera, alguma pergunta sobre o tema? Qual certificação Ambima ele possui? Eu não sei o que é isso, cara. Vamos lá. Eu sou assessor, tá? Então eu não sou credenciado Ambima, eu tenho Ancor, tá? Que pode pesquisar lá na página da Ancor, que daí com isso tu consegue participar do mercado financeiro sendo assessor de investimentos. Ambima existem várias certificações, CPA 10, CPA 20, CEA, enfim, CFP, não lembro se agora é Ambima. Novamente, na plataforma da Ambima tu consegue pesquisar. O meu nome, por exemplo, tu vai achar na página da Ancor, tá? Sim, sim. Mas para finalizar então e falar da Marco, que o Defox mencionou aqui, ó. Agora, fala das vantagens de ser um FII fixo. Qual é o The Fox? O Defox 2021. Show, perfeito. Cara, a gente basicamente, vou falar que explorou esse mercado do FII fixo lá em 2021, 2020, quando ele nem existia no mercado ainda, não era muito falado. O mercado financeiro sempre foi muito mais sobre transacional, né? Compra e venda de produtos, e querendo ou não, não tinha regulação suficiente, ou não mostrava para o cliente forma suficiente de ele entender o quanto estava pagando para o assessor, para o consultor, enfim. Então a gente achou que seria muito melhor apresentar para o nosso cliente uma forma com que ele pudesse ver, né, essa forma de estar remunerando. A gente pode pegar o mercado americano, o mercado inglês, o mercado austríaco não, da Austrália. Muito se fala sobre fixo. O mercado americano é 60%, 70% sobre isso. Né, que em vez de eu transacionar um produto, compra e venda, e ser remunerado por isso, eu acabo sendo remunerado pelo meu serviço prestado. Né? Então, é muito mais hoje parecido com uma consultoria, né? Mesmo não sendo uma consultoria de investimentos. Até no escritório a gente fala muito mais sobre planejamento propriamente e gestão de risco do que produto, né? Sim, Que é o tema aí que pode causar problemas. sim, sim. Bacana, bacana. E tem mais algum tempinho para mais uma pergunta? Porque, cara, é o seguinte, pergunta não falta aqui não, entendeu? Se você for falando aí que dá para fazer, eu vou fazendo aqui, não vai ficando. Não, vamos falar mais 5 minutinhos, daí depois eu vou lá no Discord amanhã, hoje eu não posso mais, tá? Mulher tá de aniversário, então vocês me pegaram no dia ruim. Ok, vou fazer a pergunta aqui que fizeram hoje, eu coloquei de última hora. Você deve estar aí ainda, eu não lembro o nick. Mas qual é a melhor forma de receber renda passiva dos dividendos, cotas de FIIs, FIAGROS, ou FIAGROS, enfim, ou ações de empresas, apesar de empresas terem um custo maior e não pagarem todos os meses? Vamos lá. Eu gosto sempre de partir do princípio de que se faz sentido para ti essa renda atualmente. Né? Faz sentido tu já estar antecipando esse dividendo, esses juros, enfim, e estar utilizando? Tu utiliza? É um ponto importante para estar partindo. Né? Nessa fase inicial, principalmente do investidor, quando ele está começando, ele vê muita coisa sobre FIIs, sobre ações, pagamento de dividendos. Eu, particularmente, prefiro juntar uma reserva em algo mais tranquilo para depois olhar na questão de explodir o patrimônio. Né? Questão de comprar algo que possa crescer 10, 20, 30 vezes ao longo prazo. Então, um ponto importante. Entre FIIs e ações, a gente vê um mercado de FIIs que antes da pandemia cresceu muito, teve um retorno muito alto. Até acima do Sim, CDI, por exemplo, que é um benchmark que a gente pode utilizar, mas é a mesma coisa comparar FIIs e CDI, banana e com maçã. era Né? o ativo da moda, né? A gente viu até muitos influenciadores falando sobre isso. Se eu pudesse escolher apenas um entre FIIs e ações, eu prefiro particularmente ações. Mesmo que não paga dividendo, se a ação não está pagando dividendo, eu prefiro, por exemplo, que ela esteja reinvestindo. Né? Eu sou mais eficiente, por exemplo, que o Itaú para gerar crescimento. Eu sou mais eficiente em alocação de Sim, capital que, não sei, pegar uma VEG, não sou. Né? Eles conseguem crescer muito mais do que propriamente o juros está pagando, pegar uma empresa XYZ. Então, em gestão de capital, eles vão crescer mais, é natural. Um FII,
ele querendo ou não tá antecipando alguns pagamentos. Em eventos de crédito, né, que as pessoas começam a pegar muito o dinheiro de volta, vender seus FIIs, eles podem ter um prejuízo, né? Mas, de novo, é mais opinião do que propriamente outra coisa. Se eu tivesse que escolher, depende do teu momento de vida, tá? Depende do teu momento de vida. Sim. E, pra encerrar, uma pergunta que eu separei aqui porque faz sentido pra mim. Porque inclusive, galera, vale a pena dizer, quando a gente começou a conversar, né? Quando o Matheus chegou com a proposta, né? Pra trazer a marca aqui pro canal e tudo mais, uma das primeiras coisas que a gente fez foi justamente ele me atender como cliente. Tipo, eu passei pelas reuniões ali com ele e tal, a gente fez, né? O levantamento dos interesses, Foi um pouco chato, do perfil. Né, Gustavo? Nah, foi bacana pra caramba, cara. Você joga Victoria, mano. Eu ficava trocando ideia com você de várias coisas. Mas aqui cai numa coisa que a gente conversou nessas reuniões. Financiar uma casa ou morar de aluguel e investir até ter dinheiro pra comprar uma. De novo, depende, tudo depende, cara. Na economia, quando tu começa o curso de economia, a primeira coisa que o professor fala é depende. Se tu quer, talvez, firmar raízes em algum lugar, até uma frase excelente, tu pode comprar, financiar um imóvel. Sempre recomendo tu fazer amortização, né? Porque tu compra um imóvel, tu pode pagar 3, 4, 5 vezes o valor que tu pagou financiando, né? Tem formas mais eficientes, mais baratas, mas quando a gente pega um aluguel, se tu vai pular de um lugar para outro a cada 2, 3 anos, já é diferente. Não faz sentido, talvez, tu comprar um imóvel. Sim. Né? Então, não vou te dar uma resposta o que é melhor. Tá? Sim, que faz sentido pra ti. É porque existem muitas oportunidades que são muito individuais, né? Que nem você falou, além dos aspectos pessoais de cada pessoa, né? Do estilo de vida e tudo mais, às vezes a pessoa realmente acha um negoção ali que, tipo assim, não vai achar nunca mais da vida e realmente, nessa situação, pra ela, às vezes compensa, né? Pô, e foi o meu caso, inclusive. Já tinha um dinheiro sobrando em liquidez. Sim. Precisou mais um pouquinho com financiamento. Cara, show, tu pegou 20% de desconto, 30% de desconto. Se tu quiser, vender em algum momento esse imóvel, certamente tu já vai ter lucro nele, né? Sim. Mas, de novo, se tu conseguiu pagar o financiamento direitinho, isso eu falo para todo mundo. Até porque a questão principal do financiamento é os juros. Sim. Se os juros é barato, cara, às vezes não compensa amortizar, né? Mas tudo depende, né? Talvez vou deixar investido o valor. E pra encerrar aqui, a pergunta que todo mundo quer saber, o que você acha da última DLC do Victoria 3? Não joguei ainda. Não é possível, cara. Não é possível, mano. Ultimamente eu tô mais assistindo teu canal de live, né? Aquele Conflict, não lembro qual que é o nome dele. O Total Conflict. Conflict. Jogo bugado da porra. Me lembrou bastante, acho que é Geopolítico. O Geopolítico, nossa, mano, outro jogo bugado. Lembra mesmo, bugado igualzinho. Mas é legalzinho, né? É legal de assistir. Te garanto que é mais legal de assistir do que de jogar, viu? Legal. Mas é isso, Gustavo, agradeço a recepção. Obrigadão, cara, obrigadão. Amanhã mesmo eu já entro no Discord e caso alguém falar alguma coisa, pode mandar pra lá, tá bom? Obrigadão, cara, valeu aí pela presença. Espero ver vocês aqui de novo, tá? E aí, galera, vocês curtiram também? Provavelmente, né, mano? Números e gráficos, cara. Quem não gosta de números e gráficos aqui, né? Não tem como casar problema. A gente vai jogar Victoria agora, né? Top demais, né? Pois é. Não, bem de boa, então. Tranquilo, Marcos. Valeu, pessoal, então. Já vi aqui que abri agora a live, né? A parte do Marco tá ao contrário. Né? Porque tá espelhado, né? Espelhado. Eu já tinha deixado espelhado justamente por isso, mas enfim. Aí ele espelhou de novo. Ficou replicado, mas enfim, vamos lá. Boa noite, pessoal. Valeu, Bom jogo pra vocês. Valeu, cara, boa noite.